Olá, incríveis! Mais um episódio no canal Mulheres Incríveis. Nós estamos tão felizes hoje porque eu não consegui dormir, a Adriana também não. A nossa convidada é especialíssima. É uma convidada que nos está deixando honradas de recebê-la aqui. Conta pra gente, Adriana, quem é ela? É uma honra mesmo, gente. Eu adoro contar, né? Quem são as nossas convidadas. Nós estamos hoje com Sandra Janguier, uma empreendedora e uma empresária de muito sucesso. Todo mundo sabe que, obviamente, a jornada dela é de muito sucesso. Mas entender como foi essa jornada e ouvi-la hoje vai ser, com certeza, maravilhoso, Inspirador, né? A gente sem dúvida. Com certeza. Vai ser incrível o nosso bate-papo, né? A Sandra, ela é educadora por formação, esteve à frente de 2 colégios renomados e que viraram referência em Recife por mais de 20 anos. Ela ama a educação, né? Certamente, mas hoje ela é proprietária de 2 marcas, a Tizara Joias e a Adorno Semijoias, e está aí encantando. Então, vocês, homens, fiquem aí para escutar a história e ao final a gente vai ter aqui todos os dados, então você, por favor, pode presentear a sua esposa. Vocês, mulheres, se presenteiem, que a gente merece. Mas vamos escutar essa história de muito sucesso, que vai ser inspirador certamente para todos nós, né, Pamela? Com certeza. Vamos lá. Obrigada, Sandra. Obrigada por você estar aqui, Sandra. E vamos iniciar aqui com uma pergunta que eu acho que muita gente tem curiosidade de saber. Você poderia nos contar como se deu ou se iniciou o seu amor pela educação e como foi empreender nessa área? Oi, meninas. Oi, mulheres incríveis. Sou educadora por paixão e por opção. Eu sou filha de uma mãe educadora que foi funcionária pública, professora, alfabetizadora a vida inteira. Eu cresci dentro de uma escola e desde pequena eu já sabia o que eu queria da minha vida. Quando eu fui fazer vestibular, eu fiz pedagogia, eu tinha certeza do que eu queria. Na hora que eu comecei a fazer meus estágios, eu sabia que eu queria uma escola. Eu não tinha noção ainda de como seria, de qual série começaria, mas eu já tinha certeza, desde a universidade, eu comecei a me preparar para ser dona de escola, porque sempre foi a minha paixão. Eu me dediquei por 25 anos à educação, mas foi realmente por opção, não foi porque eu caí de paraquedas. O que acontece muito com educadores no Brasil, e a gente tem assim uma defasagem, é uma pena, porque muitas pessoas vão ser professor por falta de opção. Muitas pessoas vão trabalhar com educação por falta de opção. No meu caso, graças a Deus, foi uma opção minha mesmo em fazer todas as formações, me engajar e trabalhar. E fui muito feliz durante 25 anos trabalhando em prol da educação brasileira. Que maravilha. E empreender na área da educação é difícil? É difícil, sim. É difícil porque não é a prioridade das famílias. Então, assim, o que eu mais sofri durante esses anos, 25 anos, eu tinha da educação infantil, 1 ano e meio de idade, ao 3º ano do ensino médio. E uma das coisas que eu sempre sofri muito, e é muito sofrível, principalmente para o empreendedor na área da educação, é que educação não é prioridade para a família. E no Brasil, infelizmente, nós temos uma lei que se chama Lei do Calote, que o pai ele não deixa de pagar a mensalidade do carro porque vão tomar o carro dele. Mas ele deixa tranquilamente deixa de pagar a mensalidade da escola, porque a escola não pode barrar a criança na porta. Então, assim, é muito comum que o pai pague a matrícula e passe 11 meses sem pagar a mensalidade do filho, porque ele sabe que a escola não pode, de bandeira alguma, nem olhar diferente para aquela criança. Então, isso é muito penoso para as escolas. Imagino, nossa senhora. Não é fácil. Sandra, não deve ser fácil, né? Porque você atua tanto para educar e também para lidar com todas essas questões que, querendo ou não, você empreender ali na escola, tem todos os tipos de assunto, né, na educação. E a gente sabe que você deixou um legado na Escola Conecta, né? Assim, isso é muito, muito nítido e famoso em Recife. Qual foi o maior desafio para você fazer a escola, fazer ela crescer, levar inovação? Como foi esse desafio, Sandra? Durante 22 anos, eu tive uma escola que chamava Colégio BJ. Era uma escola tradicional como qualquer outra, uma escola que tinha um foco preparatório para o vestibular, porque eu ainda sou de uma geração onde você tinha que ter um foco muito grande nos cursos preparatórios e no ensino médio para o vestibular. O vestibular era algo que a escola focava, a escola ela não pensava em uma formação, a escola ela tinha que focar no vestibular, porque nós tínhamos poucas universidades, hoje nós temos assim inúmeras universidades no Brasil, mas eu sou de uma época que quando eu fundei a escola,
Nós tínhamos pouquíssimas opções de universidades, além da Universidade Federal, Universidade Católica, pouquíssimas universidades particulares. Então, a escola tinha que estar focada e voltada para o vestibular. Durante muitos anos, a minha escola foi muito voltada para o vestibular, mas eu, como educadora, eu fui amadurecendo e mudando meu mindset totalmente. E aí, quando eu percebi que a escola ela não estava uma escola voltada para uma educação do século XXI, isso me incomodava demais, porque aquilo não era compatível com o que eu penso, do que eu acho que tem que ser escola. Escola, para mim, assim como hospital não é para matar, é para salvar, a escola também é para salvar. E, no entanto, a maioria das escolas, ela mata os talentos. Isso me incomodava demais, porque a criança, aquela criança curiosa, aquela criança talentosa, em alguns casos a escola mata esses talentos. Isso me incomodou durante anos. E aí foi quando eu decidi parar um pouco e viajar durante 2 anos, inclusive com a minha arquiteta, no Brasil e fora do Brasil. Eu visitei quase todas as melhores escolas no Brasil, eu conheço, de conhecimento profundo, e tive a oportunidade de visitar algumas escolas fora do Brasil, como em Londres, fui várias vezes para o Vale do Silício, Nova York, eu rodei o mundo. Onde eu ia, eu marcava com donos de escola, eu marcava com educadores e conhecia realmente assim, o que há de melhor no mundo. E aí eu comecei, juntamente com a minha equipe pedagógica, que já trabalhava comigo há anos, a formular o projeto, que foi 2 anos de formação da Escola Conecta. Nossa, que incrível, Sandra. Você conseguiu realmente modelar ali, e conseguir conhecer a fundo esses colégios, né? Você esteve lá, Exatamente. Não é algo que você pesquisou. E aí eu trouxe também uma arquitetura diferenciada. Eu peguei o meu prédio que eu já tinha e fui reformando, mesmo com a outra escola ainda em curso, com os alunos. Fui reformando, eu tirei aquelas janelas pequenas, coloquei ela toda em vidro, então 360 graus ela em vidro. Com as janelões enormes, altos. Fiz algumas salas bem diferentes, como uma sala fórum para debates e discussões. Uma sala de gastronomia, que não é para ensinar o aluno a cozinhar, mas para ensinar português, matemática, química, física, através da gastronomia, para que o aluno entendesse que matemática está no seu cotidiano, que física está no seu cotidiano. Fizemos um laboratório maker de ponta, que em Recife não existia. A escola ela ficou belíssima, assim, ó, gostosa, aquele ambiente que o aluno gosta de ficar. É outro aprendizado, né? Totalmente. E aí, inclusive, na época eu estava finalizando o meu mestrado foi em administração, mas com foco em educação, e minha fonte de pesquisa foi uma fonte de pesquisa real, porque eu fiz exatamente a aprendizagem através do espaço físico. De o quanto o espaço físico contribui para a aprendizagem dos alunos. E isso foi muito legal, porque eu consegui fazer um trabalho, que ao mesmo tempo que foi meu trabalho acadêmico, né, do meu mestrado, foi um trabalho muito real e verdadeiro, porque eu estava vivenciando e colocando em prática o que eu acreditava e o que eu estudava. E teve, assim, em todas essas escolas que você foi, teve alguma curiosidade, alguma coisa que você falou, nossa, isso não tem no Brasil, eu preciso colocar isso? Ou teve alguma coisa que te encantou? Alguma coisa que também, além de toda essa sua... Que a gente vê que você, academicamente, você sempre esteve presente, estudando, se especializando e tudo mais, mas teve algo que você falou assim, nossa, eu nunca tinha visto isso. Liberdade para criar. O que eu mais encontrei, o que mais me deixou encantada é que realmente algumas escolas em alguns países que eu visitei, é lógico que não são todos, né? Também não existe assim um modelo padrão, mas assim a liberdade para o aluno criar e ele ser quem ele é e não matar o seu talento. Isso é uma coisa que eu trouxe para a Escola Conecta, porque o que acontece com a nossa educação brasileira, infelizmente nós temos ainda uma legislação que tem que seguir. Se não tivesse, olha, eu acho que essa escola estaria lá, o céu seria o limite. Mas nós temos ainda alguns conteúdos, algumas regras e normas a ser seguidas, infelizmente, alguns padrões muito arcaicos de 1930, que a escola ainda é obrigada a seguir, como essas avaliações tradicionais, que eu detesto, eu acho que isso não faz... não torna ninguém talentoso, mas assim, os laboratórios maker, que foi algo que eu trouxe, que era muito... Hoje não, já algumas escolas copiaram, já está normal, mas 4 anos atrás isso era assim super inovador.
laboratório onde os meninos pudessem colocar em prática a sua criatividade e aprender qual é o significado da aprendizagem das exatas, principalmente em química, física, matemática. Qual é o significado? Nossa grande questão, principalmente com a matemática da educação básica, é que o aluno não consegue compreender o porquê que ele tem que aprender aquele conteúdo. Aquele conteúdo é chato e não existe uma correlação do que aquilo vai trazer para a sua vida. Por que eu tenho que aprender? Entendeu? Sim. E aí, quando você consegue trazer para a prática nesses laboratórios, através de um laboratório maker, através de um laboratório de gastronomia, através de jogos, né? Então, você consegue fazer com que ele entenda que matemática está na nossa vida, que física está na nossa vida, que química está na nossa... Quando a panela está fervendo, a água ferve, aquilo é Aí química. vai encaixando. E aí vai encaixando. Então, isso foi muito bom para abrir também a minha cabeça e abrir os horizontes. É que legal, porque vocês mostram a fundamentação do porquê que hoje, por exemplo, o jovem de hoje, ele quer entender o porquê ele está aprendendo, ele quer entender por que aquilo faz sentido na vida dele, né? E te ouvir falar é muito gostoso, porque assim, ela é educadora por amor. Porque você fala, seus olhos brilham, você fala com amor real, seu coração, a gente sente seu coração realmente em chamas quando você fala de educação, Sandra. Então, eu fiquei aqui pensando, eu falei, gente, como que foi para ela fazer essa transição? Porque daí você foi para um outro mercado, né? Um mercado delicioso também. É aquilo que eu falei no começo, né? Para nós mulheres incríveis que todas nós somos, a joia é algo que traz para a gente realmente muito sentido, né? Como foi para você fazer essa transição de empreender em outro mercado, Sandra? Assim, porque educação é algo que a gente sente que você ama. Como foi para você a transição de carreira? Bom, eu estou super feliz com essa transição, mas não foi fácil e não tem sido fácil. Eu nunca me imaginei fora da educação. Até porque, além da escola, eu sou professora, né, de vocação, eu sou psicopedagoga. Então, eu tenho muita saudade dos meus alunos. Às vezes, eu sonho com meus alunos. Eu cheguei a ter 1.200 alunos, eu sabia o nome dos alunos por nome e sobrenome. Eles brincavam muito, que quando eu passava no pátio, no Nordeste... Os alunos têm, por respeito, chamar os professores de tia e tio. Uhum. Que eu acho super natural. Esse negócio assim, que Paulo Freire disse tia não. O que ele quer dizer com tia não, professor, assim? É a questão do respeito. Não tem nada a ver com esse carinho. Então, meus alunos sempre me chamavam de tia. Então, eu passava no pátio, os meninos assim, tia Sandra, não é que você sabe meu nome? Eu sabia o nome de todos. Que legal. Mas, o que aconteceu? Chegou um momento que nossos negócios estavam muito aqui em São Paulo e pelo Brasil todo. Meu marido vinha muito, muito, muito. Meus filhos já estavam, só faltava uma, né? Já estavam fora, um já estava aqui, a outra já estava nos Estados Unidos. E meu marido chegou para mim 2 anos antes e disse, olha, não vai ter jeito. Vai chegar um momento que nós vamos ter que morar em São Paulo. E aí eu comecei a imaginar o que eu poderia fazer, como seria, porque eu sabia que não ia dar. Eu ainda fiquei 2 anos morando em São Paulo e trabalhando em Recife. Caramba. Eu fazia ponte aérea, eu pegava um voo aqui quase todos os domingos à noite, e ficava segunda, terça e quarta em Recife. E assim, foi tão desgastante para a minha vida, que chegou um momento que eu acordei no meu apartamento em Recife, eu não reconhecia a minha casa. Eu tive uma estafa de eu não reconhecer que casa era aquela. Mesmo vendo meus objetos, meus pertences, eu não sabia que casa era aquela. Foi quando eu entendi que não dava mais. E aí eu não tinha como, eu não ia deixar a minha família, deixar o meu marido. E aí eu comecei a rezar de verdade, a pedir a Deus, que diz, olha, o que tiver que acontecer vai ser, se for o fim, ok. Eu tinha uma intenção de montar uma escola em São Paulo também. Eu já ia perguntar isso. Tinha. E aí eu fui trabalhando para vender a minha escola, porque eu sabia que não ia dar. No momento que aconteceu, foi muito penoso, muito doloroso. Eu preparei a minha equipe acadêmica, que trabalhava comigo há anos. Eu tinha professor comigo há 24 anos, trabalhando comigo. Nossa, Sandra. Eu tinha funcionários, às vezes eu falo no presente. Eu tinha funcionários que trabalhavam comigo há mais de 20 anos. E aí, quando aconteceu realmente a venda da escola, eu fiz era no auge ainda da pandemia, eu não consegui fazer reunião presencial com os pais. Eu fiz uma reunião online, porque não teve como fazer presencial. Fiz uma carta para me despedir dos pais, que eu sabia também que se fosse presencial ia ser bem difícil. Eu não consegui me despedir dos alunos, eu realmente não consegui. Eu fiz cartas. Dos funcionários eu fiz a despedida, dos professores eu fiz toda a transição. Os novos donos estavam comigo, participando. Chorei muito, foi bem desgastante. E de vez em quando eu ainda sonho abraçando os meninos, beijando os meninos.
E aí, meu ex-diretor, durante a primeira semana, eu fiquei muito chorando e enviuvada. Sim. E aí, meu ex-diretor disse assim, querida, vamos fazer o seguinte, foi uma opção sua. Não me pergunte nada do que acontece aqui dentro, a escola não é mais sua. Se eles quiserem pintar a parede de preto e verde, a escola é deles, quem manda é eles. Se eles quiserem mudar todo o plano acadêmico, eles têm todo o direito. Não me pergunte mais nada dessa escola que eu não vou te contar, para você não sofrer. E aí eu desliguei. Eu entendi que realmente foi uma opção minha e eu me desliguei. Completamente. Mas eu já estava, já há mais de um ano, trabalhando nesse novo empreendimento, que é as joias. Ah, legal, Sandra. É que eu imagino realmente que não foi fácil, tanto pelo amor quanto pela mudança de mercado, né? E hoje a gente está te vendo aí no mundo das joias. E assim, o mais curioso porque a gente vê você falando sobre educação e a gente vê que realmente o coração toca, né? E eu imagino que quando você foi fazer as pesquisas fora do país e tudo mais, você sabia o que você ia ver no rosto de cada aluno e tudo mais. E hoje, com as joias, o que você sente das suas clientes? O que você sente quando as mulheres estão procurando joias? É só uma peça ou aquilo tem um significado maior? Então, eu tenho uma relação com joias muito antiga, desde a infância. A vida toda eu gostei de joias. Eu digo muito às minhas amigas que estão começando a comprar joias agora, né? Principalmente aquelas mulheres que elas investem, pagando mensalmente. A minha paixão era essa. Eu sempre estava pagando a prestação de um apartamento em joias, porque é de mim, eu sempre amei, né? E fiz com que minhas filhas se apaixonassem. Então, eu sempre gostei de joias. A minha sócia, Elisângela Carvalho, ela trabalha com joias há mais de 24 anos. Ela tem joalheria física em Rondônia, em Porto Velho. Nós somos amigas de infância, somos amigas desde 8 anos de idade. Que legal. E como ela trabalha com joias há anos eu a acompanho em feiras. Então, assim, quando eu chego na feira hoje, qualquer feira aqui no Brasil, ou algumas até no exterior que nós já fizemos, os donos das indústrias me conhecem, porque já antes de sermos sócias, já dizia assim, a sócia da Elisângela chegou. Então, assim, eu sempre tive o caminho aberto por isso, porque eu sempre estava com ela. E por gostar e conhecer, eu fui me inteirando. E alguns anos atrás, ela já tinha me convidado para montarmos uma grife de joias paralelo à dela. E aí eu vinha enrolando, sempre preocupada com a escola, mas eu dizia a ela, na hora que eu vender a escola, que eu sabia que uma hora eu ia ter que ir embora do estado, e não dava mais para ficar em Recife, então nós sempre tínhamos esse combinado, uma hora vai dar certo. Quando eu percebi que não tinha mais para onde correr, que realmente eu ia ter que morar em São Paulo, nós começamos a trabalhar. Só que ao invés de começarmos nas joias, na Tizária, nós começamos pela Adornos, que é uma empresa que nós fundamos, que é uma empresa de semi-joias. É uma semi-joias, não é uma joia. E aí nós começamos com as semi-joias e aí foi muito legal porque nós fomos adquirindo também essa prática de trabalhar em e-commerce, porque é algo muito novo para mim e para ela trabalhar em e-commerce. E o intuito da Adorno, diferentemente da Tizária, é uma peça muito mais com valor agregado, muito mais barato, mas que todo o público consiga, né? Todo que eu falo assim, um público mais B, C, D, sim, é mais né? acessível. Que é mais acessível, porque nem toda mulher pode ter uma joia. Sim. Mas quando a mulher veste uma semi-joia, para ela é uma joia, porque o significado não interessa se aquilo é ouro ou se aquela é uma semi-joias. A gente tem que respeitar a condição social e qual é o significado, porque uma coisa é eu poder usar um diamante enorme na orelha. Uma outra coisa é uma mulher que ela não sabe nem quanto custa, mas quando ela coloca uma bela zircônia na orelha, ela se sente tão feliz, tão empoderada. E esse é o propósito mesmo da Adornos, é levar uma joia acessível a um outro público. E aí a gente está entrando, inclusive, com as revendedoras, que já é uma nova oportunidade de empreendimentos, né? Principalmente depois da pandemia, eu recebo muitas mensagens de mulheres dizendo assim, meu sonho é empreender, mas não sei onde começar, eu não sei o que fazer. E aí uma excelente oportunidade é se tornar uma revendedora Adornos, ou seja lá de que produto você vai vender. Sim. Olha que legal, fantástico também. Eu já tô apaixonada, mais ainda. E a gente vai ter essa oportunidade, a gente vai deixar todos os contatos da Sandra, da Adornos. E você que quer ser uma revendedora Adornos, é uma grande oportunidade. Eu sou cliente, as peças são lindas, vocês vão amar. A gente vai colocar depois também nos nossos stories algumas peças para que vocês vejam e tudo. Vai ter todos os contatos, viu, gente?
né? Não, é maravilhoso. Eu já até presenteei a Adri com um anel de lá, não foi, Adri? Ai, é Não verdade. foi? A Tizara, maravilhoso. né? Inclusive, eu tô com ele, gente. A Tizara é uma marca de joias em ouro 18 e prata também, porque prata também é uma joia, é um metal. É evidente que não tem o mesmo valor agregado, mas eu gosto muito também de prata, mas o nosso carro-chefe é o ouro 18 com as pedras preciosas. Né? E aí nós trabalhamos com diamante, com tanzanita, com esmeralda e por aí vai, uma gama de gemas brasileiras também. Hoje nós temos uma design que nós estamos fazendo uma coleção própria. Nós já temos várias peças. O que a gente faz? As pessoas perguntam, como é que vocês fazem com o design? Como a gente já tem, assim, principalmente ela que tem uma prática, minha sócia, de anos a fio nas indústrias, hoje a gente consegue chegar na indústria e mudar algumas peças. Então, a gente consegue sentar na indústria e fazer algumas modificações para que a joia fique um pouco mais exclusiva. Mas fora isso, nós estamos também com uma design que ela está fazendo uma coleção própria, exclusiva, que só a Tizara vai ter, para que tenha essa marca dessa identidade. Sim. Então, tem aí duas opções para que as mulheres fiquem belas. E você faz também assim, por exemplo, meu marido quer, fica a dica, né, marido? Ele quer me presentear e ele fala, ai, Sandra, eu quero fazer algo exclusivo. Vocês, por exemplo, faz algo exclusivo também, Sandra? Fazemos, porque sim. Você tem a design. Nas joias é muito mais prático do que nas semijoias. Porque quando alguém pede algo exclusivo nas semijoias, ela fica inviável. Porque nas semijoias você faz uma chapa e você replica vários modelinhos iguais. Mas quando você me pede uma peça em ouro, é muito mais fácil para fazer do que uma peça que não seja em ouro. Sim. É muito prático. Ótimo. E joia é investimento também, não é? Exatamente. Investimento é registro de momentos. Exatamente. Tem É muito memória significado. afetiva. E não precisa nem só você receber. Eu acho que, por exemplo, você conseguiu um emprego, você conseguiu seu primeiro salário. Não tem coisa melhor que você poder entrar na loja e falar assim, eu comprei e dei pra mim. Exatamente. E assim, eu não conheço uma mulher que não gosta de joias. É verdade, não tem. Não é? Não tem. Que não goste da joia é muito apaixonante, é muito fascinante. Até porque, assim, se tratando da joia, você sabe que é algo que é para sempre. É verdade. Vai passar de gerações para gerações. É isso. Verdade, é algo realmente único e que tem uma história, porque a joia carrega uma história com a gente, Exatamente. né? A gente olha, eu tenho o primeiro brinco e o primeiro colar que meu marido me deu, tava na faculdade. Gente, pra mim é muito atual, eu amo, porque aquilo ali é pra vida pra mim. Então a joia é isso, é um momento que a gente marca, é aquele carinho que a gente pega e a demonstração de amor e carinho também, né? A gente já faz isso com a minha filha e é o que a Pamela falou, é um grande investimento, né, Sandra? Porque é algo que você nunca perde. E não perde o valor. E não perde o valor. Não perde o valor, porque o ouro, ele todos os dias ele tá um valor. Quando se você precisar vender, é o valor do que tem ali. Qual é a validade que vai ter aquela pedra e a validade do ouro atual. Então, assim, você não perde um valor. Como um carro, você compra o carro, É verdade. o carro Saiu se da desgasta, tchau, né? Exato. É realmente um investimento. E entre, assim, a educação e agora as joias, tem algo em comum na dificuldade de empreender ou algo em comum no benefício em empreender? Nossa, são totalmente diferentes. Porque educação é serviço. Você vende Verdade. um serviço. Você faz. Nunca vai estar 100%. Também se tiver 100%, acho que a gente não seria nem feliz. Porque acho que a gente acorda todos os dias para o próximo dia ser melhor do que o ontem e assim vai. Mas assim, é totalmente diferente. Não tem nada... Agora, a única coisa comum é o cliente. Sim. Você tem um cliente da educação e você tem o cliente fiel que está lá com você a vida toda. E você tem um cliente que compra suas peças. Sim. Isso é a única coisa comum. Porque o restante são coisas totalmente diferentes. A forma que você vende, que você apresenta, né? Tá. Então, assim, nada é fácil, né? Nada é fácil. Quem quer facilidade não procura nada, fica em casa, não faz nada. Mas trabalhar com educação é um desafio muito maior, Eu imagino. Principalmente se tratando de Brasil. Porque uma das coisas que mais me incomodava, eu vou voltar a esse assunto, a coisa que mais me incomodava, eu não conseguia entender como é que pai valoriza mais ter um carro, verdade o celular do último lançamento, mas na hora de pagar a mensalidade, ou paga atrasado, ou não paga, ou na hora de matricular o filho, quer desconto de todo jeito. É verdade. Quem chega para comprar um iPhone não tem desconto. É verdade. Quem vai comprar um carro de luxo não tem desconto. Não. E aí,
a escola é como se fosse uma obrigação. Eu sofria muito com isso. Uma obrigação da escola. E aí existe uma política de desconto. Eu não sei se tratando de São Paulo, que eu nunca trabalhei com educação em São Paulo, mas no Nordeste, em Recife, existe uma cultura de desconto que é uma coisa terrível para a escola. Existe um leilão. O pai chega e diz, eu fui na escola A e consegui X%. Se você não me der, eu não deixo meu filho aqui. E aí, você fica pensando, mas você não chega numa loja de luxo, né? Que você vai comprar uma coisa... É o valor, é o valor agregado. Isso é uma coisa que sempre me incomodou demais. Nossa, que incrível, né? E isso é uma questão cultural também, cultural, né, no Brasil. Cultural. Aqui em São Paulo, acho que é um pouco diferente, mas ainda assim, eu acho que tem muito... A gente ainda tem muito a crescer culturalmente. Exatamente. Eu acho que é o cultural valor mesmo. da educação, né? Os meus filhos, verdade. Os meus filhos estudam aqui desde em São Paulo. Também sou pernambucana, mas eles estudam em São Paulo. E aqui realmente é bem diferente mesmo. Essa questão de desconto na escola é bem mais difícil, Sandra. Assim, pelo menos as escolas que os meus filhos passaram. Mas isso que você falou é muito real, porque eu acho que é uma dor dupla. É uma dor sua como empresária, que você vê isso. E o pai ali, o cliente, ele não está dando o devido valor a tudo que o filho vai ali absorver e realmente ter acesso à escola. E também como educadora, porque você olha e fala, gente, é uma educação de qualidade. Como que o pai, também não consigo entender, assim, como que o pai, infelizmente isso acontece muito no nosso meio, do pai ter condições de colocar numa escola muito boa, com uma educação muito forte, mas não coloca. E por vezes vai para a escola pública. Mas realmente isso que você falou, você olha, viaja, sai todo final de semana, tem aquele carrão. Exatamente. E eu fico pensando, meu Deus, porque assim, educação foi o que mudou a minha vida. Então, a gente sabe que educação é o que realmente nos muda, que realmente nos traz uma condição como cidadão, né? E óbvio, é o futuro do nosso país, educação, né? O futuro, exatamente. Pois é, mas infelizmente essa cultura de que a educação ela não é a prioridade. Sandra, e você como educadora nessa transição, você tem o Thales, a Elora e a Mel, né? E aí os dois moram fora, o Thales hoje trabalha em São Paulo, né? Ele é diretor numa das empresas de vocês, um grande profissional. Como foi para você conciliar o seu empreendedorismo e acompanhar ali também a educação dos filhos, o crescimento deles, eles deslanchando, estudando? Porque querendo ou não, você tem que conciliar tudo isso, né? Desde cedo eu aprendi a não ter dor na consciência quando saía para trabalhar. Que é aquela mãe que sai e fica com dor na consciência, e eu sempre conversei com eles e eles sempre souberam, mamãe está indo trabalhar. Então a vida toda eles acostumaram. E assim, quando eles eram pequenos, eu tinha uma vida muito louca, porque eu trabalhava muito na escola o dia todinho. E eu estudava muito aos finais de semana, porque eu fiz 3 pós-graduações, finais de semana. Fiz um curso de formação durante 4 anos, que era sexta, sábado e domingo, de 15 dias. E até pouco tempo atrás, ainda fazendo um mestrado, que era também quinta, sexta, sábado e domingo. Nossa. Então, assim, meus meninos acostumaram a isso. Mas as mães, quando vinham conversar comigo e pedir algum conselho, eu dizia o seguinte, olha, quando eu estou... trabalhando, ou eu estou estudando, ou eu estou dentro de casa, mas estudando, fazendo o trabalho, né, dos meus cursos, os meus filhos sabem respeito. E não adianta eu fingir ser boa mãe quando eu estou nervosa escrevendo uma dissertação de mestrado. Sim. Mas, quando eu estou 100% para eles, eu estava 100% para eles. Então, eu sempre dividi. Na hora que eu estava 100% com eles, eu estava 100% para eles e com eles. Na hora que eu estava 100% para o trabalho ou estudando, eu estava sempre 100% com o trabalho e estudando. Sempre tive o apoio muito grande do meu marido. A Adriana conhece bem como é Janguier. A vida toda estudando, trabalhando, mas ele sempre me apoiou muito. Então, aos finais de semana, durante anos que eu estava... fazendo meus cursos de pós-graduações, sexta, sábado e domingo, ele saía com as crianças para a praia, levava as crianças para o cinema. Então, até um dia desse, as meninas disseram, mãe, a nossa lembrança é papai levando a gente para todas as festinhas e papai levando para o cinema. Porque ele sempre me ajudou demais. Fora isso, eu tive a sorte de ter na minha vida uma babá que ela está comigo até hoje. Ela está comigo há 30 anos. A Aparecida, ela foi mãe dos meninos. Então, assim... ela se dedicou tanto aos meninos que ela acabou até um casamento. Os meninos, nós temos uma dívida de gratidão com ela, os meninos têm pleno reconhecimento.
ela vive em prol dos meus filhos até hoje. Ela calça o sapato das meninas quando as meninas estão em casa. Gente, Ah, que Então, legal. eu tive, assim, a sorte na vida de ter boas babás também, fora a Aparecida, as folguistas, que sempre me apoiaram. Porque eu sei que quando a mãe tem uma boa babá e o apoio do pai, casada ou não, verdade. é outro. Então, eu não sou muito padrão para poder falar sobre esse assunto, porque, graças a Deus, eu não tive que passar pelos percalços de uma mãe que não conta com um pai ou de uma funcionária que ajude. Sim, Então, para mim, foi muito tranquilo em relação a isso. É muito legal ouvir isso, né, Sandra? Porque assim, você como empreendedora, educadora, eu também já escutei muito, inclusive hoje, o Janguier falando que ele nunca faltou a nenhum compromisso da escola das crianças, né? Porque ele estava falando sobre a gente colocar alguns princípios na nossa vida, né? Ele passa generosamente muito conhecimento. Então ele falou sobre isso, que vocês sempre estiveram presentes, que vocês nunca perderam nenhum, mesmo gente tendo várias empresas, vários negócios em todo lugar do Brasil. Olha só como é a gestão de tempo e a prioridade que a gente coloca na nossa vida. Vocês sempre estiveram ali com os meninos, né? Sempre. Isso é algo bem interessante. Os meninos, eles não têm, assim, nenhuma lembrança nossa, e principalmente dele, que sempre teve uma vida muito louca, de faltar a uma dança do Dia dos Pais, a uma apresentação da festa junina. Nunca. A vida toda ele esteve presente. A última foi bem interessante. A Elora, no 3º ano do ensino médio, o último dia de aula, ia ela ter um jogo de vôlei de pais contra pais e uma apresentação na quadra. Mas Janguier tinha um compromisso muito sério em Belém do Pará e não podia faltar. E aí ele disse, minha filha, pela primeira vez na vida, seu pai vai faltar, porque eu não tenho como. Vou abrir um evento grande da universidade, não tenho como sair de lá de 1 da manhã para estar aqui às 7 da manhã. E aí ela ficou arrasada, encheu os olhos de lágrimas, ela disse, pai, mas você nunca faltou a nada, tá perdoado. Mas ele não conseguiu, ele saiu de lá de 2 da manhã. É mesmo. Chegou em casa bem cedinho, quando ela acordou, ela levou um susto. Porque ele disse, minha filha, eu não consegui, vamos que eu vou com você pra escola. Que legal. E aí ele foi-se embora com ela pro evento, ela já com 17 anos, Sim. porque ele nunca tinha faltado. Vendo que legal, a gente tem aqui um pai e uma mãe incrível também, né? E a gente fez sempre essa pergunta para as convidadas. Você acredita no potencial da mulher? Você acha que a gente tem um diferencial aí, alguma coisa? Meu Deus, total. Total, porque assim, os homens não conseguiriam fazer o que nós fazemos. Verdade. Né? É verdade. Tudo bem, meu marido trabalha demais, eu não conheço ninguém que trabalhe como ele. Mas você pensar ao mesmo tempo que você está trabalhando. Porque, por exemplo, ele está trabalhando, mas se ele quiser fazer um jantar hoje à noite na minha casa, ele vai ligar para mim. É verdade. Mesmo que eu esteja aqui nesse podcast, eu teria que terminar aqui e sair correndo para resolver. Então, eu acho que o que a mulher tem de diferente dos homens é esse poder de ter mãos de polvos, né? O braço de a polvo. melhor coisa. E a gente conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, É fácil. né? Acho que foi sexta-feira, na hora que eu estava indo para o evento, que a Adriana estava, né? O evento do Summit. 1h30 da tarde, meu marido se vira para mim e diz assim, esqueci de te falar, mas amanhã vem 15 pessoas aqui para casa para almoçar, depois do vôlei, porque eu vou trazer toda a turma do vôlei para cá. Mas eu estava correndo, trabalhando, fazendo pagamento, tarará, e ia me arrumar para ir correndo, porque eu queria assistir o evento, as palestras. Sim. E aí eu fui resolvendo, organizando, falando. Lá no evento era de olho numa palestra, um ouvido numa palestra, digitando para outro, indo atrás das pessoas para conseguir realizar o evento. Então, isso é uma característica feminina. Eu nunca vi um homem conseguir fazer, trabalhar ao mesmo tempo, receber mensagem do filho ao mesmo tempo, porque minhas filhas moram longe, mas elas mandam mensagem para que eu resolva coisas lá, inclusive. E isso é uma característica extremamente poderosa da mulher. Eu realmente nunca vi um homem fazer tudo ao mesmo tempo. Eles são bem metódicos, né? Ou faz uma coisa, ou faz depois outra. outra. A gente tá tudo. É o verdadeiro quem não vê close. Quem vê close não vê corre. Exatamente. E você ainda cuida das duas empresas. E você tá com ele em todos os lugares. Porque assim, gente, o Janguier, o professor Janguier, ele faz os eventos, ele tem uma mentoria. Ele é uma máquina de gerar e inspirar empreendedores junto com a Sandra. Mas a Sandra é a mentora dele. Então assim, o que nós sempre
falando que ela é a mentora do mentor. O Janguier, o que acontece é que todos nós, né, que o conhecemos e conhecemos a Sandra de perto, a gente fica muito emocionado quando nós vamos falar sobre eles, né? Assim que eu os conheci, eu ficava olhando, né? Eu pensava assim, meu Deus, quem é mais doido, a Sandra ou o Janguier? Aí eu falei, mas graças a Deus que são doidos, Senhor, abençoe que eles continuem todos malucos. Por quê? Ele inventa realmente um jantar na casa dele, você vai. A Sandra tá com esse sorriso, ele tá recebendo a gente. Eu já fui na casa de Muro Alto, ela tá lá. Não, eles vão nos receber. Não é que, olha, vocês vêm aqui em casa, você chega lá. Eles te recepcionam, eles te recebem. Eles te fazem sentir importantes ali naquela casa deles. A Sandra, o Janguier, eu consigo aprender com ele. Ele tá de boca fechada, às vezes ele tá olhando assim. E ele é literalmente um professor, mas ele é um mestre, o professor ensina. E ele transfere pra gente uma autoridade, como a Sandra faz isso também. Então a gente brinca lá, a gente fala assim, olha, até a Pamela brincou quando foi no código, ela falou assim, olha, eu tô cancelando minha mentoria com o Janguier, eu tô abrindo uma com a Sandra. Isso mesmo, é verdade. Porque assim, isso que a gente tava falando de nós mulheres fazermos e tal, meu marido é empreendedor, é empresário também, mas assim, eu chego em casa, ele tá lá com uma lista de perguntas da empresa dele, Adriana, olha, isso. Nós somos mentoras também, né, Sandra, todo o tempo, assim, e você teve que, a gente olhando, eu fico pensando, como dá conta? Foram seus filhos, foram grandes empreendimentos que você teve hoje com 2 empresas e, obviamente, estando ali sempre com o professor Janguier também, né? Não é. E ainda pra qualquer linda, pergunta. maravilhosa, com corpão, Eita. na academia. Gente, meu Deus nos do stories céu. dela lá, eu falei, filha, vamos pra Não, academia. vamos. gente, ela não fica bem quando ela não treina. Aí eu falo pra ela, Sandra, eu fico bem quando eu treino. Eu não fico bem quando eu treino. Mas conciliar tudo isso realmente é uma jornada, né? De muito uma amor. jornada e assim, as casas para administrar, né? Porque eu me mudei para São Paulo, mas as minhas casas, minhas secretárias, eu não desliguei ninguém. Eu continuo com as minhas casas lá em Recife. Nossa. Então, o meu apartamento está todo montadinho, bonitinho com a minha secretária lá em Recife. Minha casa da praia, que é enorme, lá tudo bonitinho, organizado. Tem uma casa em Gravatá, na Serra. E aí, assim, para administrar todo mundo o tempo todo. Hoje mesmo, enquanto eu estava me arrumando para cá, fazendo os pagamentos da empresa, discutindo com a Elisângela, que a gente conversa o dia todinho, falando sobre encomenda, clientes, design, pedidos, entrega. E eu estava organizando a reforma da casa da Serra, porque eu já vou no São João. Quando você deixa a casa, né, não fica fechado, o caseiro tá lá, mas aí as coisas vão se acabando. E aí era respondendo. Tanto que eu mandei para a pessoa errada, assim, tá? Concordo com o orçamento. E aí a pessoa já não entendia nada, mas é porque eu estava respondendo sobre a reforma da casa, né? Que tem que estar cuidando. E eu não tenho como desfazer. Lá é parte da nossa vida. Sim. Pernambuco ainda está na nossa vida. O centro administrativo da universidade é todo lá. De vez em quando o Janguier vai para poder ficar trabalhando lá. E aí eu não tenho mais a rotina lá. A semana passada ele teve reunião de conselho durante uma semana em Recife. E para mim é péssimo, porque eu criei uma rotina aqui. Sim. Mas aí eu tenho que acompanhar aí. E aí tenho que começar a ficar administrando as coisas de longe. Então, assim, a correria é grande. É realmente só uma mulher para fazer tudo isso. Não, gente, só uma mulher. Não, e eu fiquei até curiosa agora, de tudo isso que a gente já falou, a gente vai pensando um monte de coisa, eu quero perguntar tanta coisa. Mas pode não perguntar. tem nenhuma possibilidade de educação em São Paulo, porque eu falei assim, gente, eu queria essa escola aqui em São Paulo. Com essa visão, com esse seu olhar. Nós tínhamos um projeto. Eu não sei se vocês conhecem aquela casa que nós arrematamos, que era a casa do dono do Banco Santos, no Morumbi. No Morumbi, Pronto. Conheço. Quando nós arrematamos aquela casa, nós tínhamos uma intenção de fazermos a escola A mais em São Paulo. Eu já tinha, assim, tudo na cabeça. E nós íamos fazer uma parceria com uma grande escola do Rio de Janeiro, de um grupo super importante, que acho que hoje é o número 1 no Brasil, ou o número 2. E já tinha tudo na minha cabeça montadinho. Eu não queria ser a diretora, eu já tinha dito aos executivos, algumas reuniões que nós fizemos, eu disse, olha, eu não quero ser diretora, eu não quero aparecer mais, não. Eu fico nos bastidores, eu gosto de escrever, eu gosto de acompanhar, eu gosto de acompanhar a evolução, mas ser a dona da escola, essa vaidade, eu não preciso mais, eu não quero. Já dei o check. Porque o que acontece? O pai, quando ele tem o dono da escola e o diretor, ele quer falar com o diretor, ele quer que o diretor esteja ali à frente. Então, essa não era a intenção. Mas aí depois, nós tivemos um problema, porque o que acontece? Aqui em São Paulo, acho que tem umas convenções de bairros
que umas associações de bairro, que os bairros eles têm muita força na prefeitura. E aí a associação não concordou porque disse que ia causar engarrafamento no bairro. Foi uma bobagem, porque aquele bairro é um bairro de casarões abandonado e seria algo que ia movimentar muito bairro. Com certeza. Mas aí a associação deu problema. Eu disse, tá tudo certo, não vamos fazer. E aí foi quando desisti. A gente nunca diz assim que nunca. Né? Eu sou uma pessoa que eu tô sempre aberta a tudo. Eu não vou dizer, eu nunca mais quero ter uma escola na minha vida, não é isso. Mas no momento não é a minha prioridade. Sim. Mas depois desse podcast, vão aparecer um monte de gente assim, pelo amor de Deus, faz essa escola aqui em São Paulo. Eu percebo assim, sabe? Eu acho que eu contribuí. Eu sou muito feliz com tudo que eu contribuí para a educação brasileira, tudo que eu fiz muita coisa. E gosto ainda, estudo sobre, falo sobre, quando me convidam para falar, eu falo, gosto de falar. Mas não é algo assim. Eu agora estou voltada totalmente para o mundo do brilho, da joia, da beleza, do que é belo. Exatamente. Então, assim, no momento não é a prioridade, mas nunca se sabe, eu não fecho porta para nada. Sim. É um outro momento, né, Exatamente, Sandra? exatamente. Sandra, e escutando bastante, é óbvio que é o nosso objetivo, que é realmente falar sobre empreendedorismo. A gente acaba inspirando e a gente às vezes nem sabe que a gente inspira, mas assim, se a gente inspirar uma, duas pessoas com uma história, impactar, e isso fizer diferença na vida dela, já vai ser maravilhoso. E eu tenho certeza que isso acontece a cada bate-papo, a cada história. A história de vocês é incrível, é linda, né? Eu sou suspeita, mas o que você diria para Sandra com 18 anos lá atrás? O que você diria para aquela jovem com 18 anos que hoje, com a tua maturidade, com o teu olhar empreendedor, o que você diria para Sandra? Você sabe que se eu tivesse que um momento assim, se pudesse voltar e ter uma conversa com ela, eu ia dizer, faça exatamente o que você fez. Eu olho para trás e eu não sei de onde eu tirei tanta força. Porque eu não sabia, eu acompanhei minha mãe a vida inteira, mas a mamãe trabalhava numa escola pública. A mamãe foi funcionária pública federal no estado de Rondônia por 30 anos. Mas eu tinha uma experiência de escola pública. E aí, quando eu comecei e do nada eu tinha 30 alunos, no outro ano eu tinha 400 alunos. E eu aprendi sozinha, com a vida, com a experiência. E eu fui muito bem aceita pela classe de professores, porque eu era uma menina de 24 anos, tinha acabado de me formar, e meus professores da escola eram professores, assim, já de anos de carreira, professores famosos na cidade. E eu consegui fazer com que eles me respeitassem, aceitassem as minhas ideias. Aprendi demais com eles e fui tão bem aceita. Também sempre tive assim, uma excelente relação com outros donos de escola em Recife. Alguns não, por bobagem, vaidade, mas outros sim, de ligar até hoje, se eu precisar de alguma coisa. Tem um diretor lá, que é muito meu amigo, Eduardo Belo, que é dono de uma grande escola. Eu cansei de ligar para ele e dizer, Eduardo, eu tô aflito, tô precisando disso. Sandrinha, eu vou te ajudar. Uma vez ele disse, eu vou aí. Um outro dono de escola, super famoso lá, de uma escola, colégio equipe. Uma vez eu liguei para o professor Armando, ele disse a mim, minha querida, vem aqui na minha escola com seus projetos, eu vou estudar com você, vou ver o que tá bom, o que tá errado, o que tá certo. Eu fui para dentro da escola dele, ele pegou o projeto dele e disse assim, tire aqui o que é bom para você do meu projeto, coloque na sua escola. Faça assim, faça assado. Então, eu sempre tive uma relação muito legal com alguns donos de escolas que me ajudaram. Mas, quando eu comecei, era uma menina sonhadora como qualquer outra. Mas que acreditei. E também, meu marido sempre me apoiou muito. Eu já cheguei num final de ano, eu não ter dinheiro para pagar o 13º dos professores. Ele era procurador do Ministério Público da União. E ele me dá o 13º todinho para que eu pagasse, porque ele acreditava que ia dar certo. Olha então, isso. Eu tive esse apoio. Eu sempre tive apoio. Eu sempre fui fazendo, né? Porque eu sabia que eu tinha um respaldo. Eu sabia que ele ia me apoiar em tudo e que ia dar certo. Mas fui muito corajosa, mas sempre com bons modelos, bons exemplos. E realmente, assim, a gente não usava essa palavra modelagem. Né? A gente não usava. Isso é muito novo, né? De uns 3 anos para cá. Mas eu sempre tive ótimos modelos, que sempre abriram portas, que sempre me acolheram. Eu acho que eu era mais nova que eles, assim, eu sempre fui muito bem acolhida. Tinha um professor que dizia assim, na escola, vem aqui, minha filha, eu vou te ajudar, minha filha. Então, assim, e eu sempre tive muita humildade para aprender.
Sim. Eu sempre tive excelentes mentores e eu sempre me coloquei na condição de aluno. Até hoje eu me coloco na condição de aluno. E aí, agora mesmo, eu fiz antes de abrir a Semijoias, eu fiz uma imersão com a Sabrina Nunes, que ela tem o maior e-commerce de semijoias do Brasil, que é a Francisca Joias. E ela, um dia desse, disse a mim, Sandrinha, ela me convidou a fazer um curso dela, ela disse, eu acho tão interessante porque você sempre vai com o caderninho, com a canetinha, e você se coloca na condição de aluno. Você não precisava mais, eu digo logo que eu preciso. Nós precisamos sempre, você pode achar que é o melhor na sua área, mas você não sabe tudo. Verdade. Então, eu, por ser professor, eu sempre me coloquei nesse lugar de aprendizado, de aprendizagem, de condição de aluno. Então, o que eu diria para aquela menina dos 18 anos, que quando entrou na universidade, faça exatamente tudo que você fez. Faça um pouquinho mais até. Mas faça. Vê. Que legal. Legal, Sandra. Muito bom, Vitor. Não, e a gente tá assim, quase no fim. Mas aí eu tô pensando aqui numa pergunta que a gente não fez pra Sandra. Que é de verdade, assim. Eu tô me sentindo honrada de estar sentada aqui com você, de ouvir você falar tudo isso. Obrigada. Não, é de verdade. É verdade. É inspirador mesmo. Porque saber uma pessoa que tem uma trajetória dessa e ter a honra de realmente poder ouvir dela própria, isso assim, é inenarrável, de verdade. É muito gostoso contar histórias. Histórias reais. Isso que nos inspiram, né? Sim. Histórias reais. E aí eu tô curiosa pra te fazer uma pergunta. Pode fazer. Tem alguma mulher ou algum homem, alguém que te inspirou na sua vida? Que você pensava um conselho de mãe, um conselho de tia? Minha alguma mãe. coisa? Nossa, minha mãe. A minha mãe é professora educadora, psicopedagoga. A minha mãe, ela era alfabetizadora na escola pública. Quando eu abria para fazer as matrículas, as mães brigavam, ia aos tapas na fila. Porque todo mundo queria a minha mãe como professora. Olha. E o que eu observava em mamãe, que eu aprendi com a mamãe sempre abraçou e beijou os alunos dela. A mamãe sempre amou o que fez. E as amigas da minha mãe, algumas, que muita gente é funcionário por falta de opção e professor por falta de opção. E eu me lembro da mamãe muito chateada quando as professoras iam desarrumadas para a escola ou ficava reclamando da profissão. A minha mãe dizia assim, minha mãe é viúva, meu emprego é meu marido. Olha. É o meu sustento, eu tenho que vir bonita, eu tenho que estar feliz, eu tenho que abraçar e beijar meus alunos. Sim. A minha irmã também foi professora há anos, e a minha irmã, eu me lembro que ela ia assim de salto alto, lindíssima para a escola, super arrumada, e ela disse, minha irmã, as professoras ficam tudo com inveja, dizendo, vai para onde? Vai para uma festa? E aí ela respondia, vim para uma festa, porque eu me arrumo para os meus alunos. É verdade. Eu me arrumo para minha profissão. É prestigiar, Olha quanto né? amor. Totalmente. Então, assim, a minha mãe, ela foi fazer a graduação. Minha mãe ficou viúva aos 30 anos de idade, com 4 crianças pequenas. Ela foi fazer graduação a 3 horas de distância da minha cidade. Ela trabalhava 8 horas de sala de aula. Mamãe pegava um ônibus, ia para a universidade e voltava de madrugada. Então, quando eu engravidei do Thales, que eu não tinha a condição financeira que eu tenho hoje, nem sonhava ter, eu comecei a andar de ônibus. Pegava 2 ônibus para ir para a universidade, grávida. Quando eu pensava assim, eu vou trancar meu curso, porque eu não estou aguentando, eu subi uma ladeira para chegar na universidade, eu lembrava da minha mãe. Que a minha mãe dizia, não pode desistir, eu nunca desisti, eu fiz graduação, pós-graduação, não sei o quê. Chegava de madrugada, às vezes 3 da manhã, 5h30 estava acordada para ir para pegar mais um turno de 8 horas de sala de aula. Então essa sempre foi minha grande inspiração. Nossa, maravilhoso. Uma mulher inspiradora na sua vida, Demais. né, Sandra? A gente sempre tem aquela mulher que nos inspira, que tem aquela força, que nos fortalece, que traz pra gente inspiração, que traz pra gente conhecimento e sabedoria, né? Porque Exatamente. em vários momentos, certamente, você lembrou como ela agia com os alunos. Se tornou uma referência em tudo que você disse aqui pra gente, né? Exatamente. Ai, gente, que pena que tá acabando o nosso bate-papo. Tá acabando. Mas E aí a antes gente ainda vai tem pedir... uma, Você né? tem mais uma? Eu tenho mais duas. Tem mais duas, então vai. Pode fazer. Não, pode fazer. Não, porque a gente sempre pede para que os nossos convidados deixem um recado mesmo para as pessoas que estão nos assistindo, para esse público. E no seu caso, acho que ainda é mais importante o que você falaria para quem está no início da carreira, quem está ali começando, quem está em transição também. O que você diria para nossa audiência? Para início de carreira, é que a pessoa tem que topar tudo
Tudo que eu digo, lógico, cabível dentro da sua profissão. Sim. Porque, por exemplo, a gente vê agora as pessoas, né, esses jovenzinhos que começam a trabalhar e aí reclama de tudo, tem que ter horário e assim, para vencer na vida, você não adianta fazer só o arroz com feijão. Ninguém consegue ter sucesso em sua profissão e na sua vida se você não fizer mais do que o necessário. Isso é uma frase muito meu marido usa, né, Adriana? Mas é verdade, é fazer mais do que o necessário. Sim. Né? Meu início de carreira, quando eu montei a escola, eu tinha que ajudar a limpar a escola, porque eu não tinha funcionário suficiente. Então, ia inaugurar uma sala, eu tinha que lavar, pegar o rodo, lavar. Eu tinha que chegar na escola às 10:50 e sair às 7:30 da noite, quando a última turma de pré-vestibular já estava em sala, e eu confirmava se nenhum professor ia faltar. Então, realmente, é fazer mais do que o necessário. Transição de carreira, eu acho que quando chega um momento, se você não está mais feliz no que você faz, tem que ter coragem. Agora tem que estudar o que você vai fazer. Se eu não entendesse nada de joias, se eu não usasse joias, eu não entendesse uma diferença de uma zircônia para um diamante, se eu não entendesse o valor agregado de uma joias, eu não poderia estar trabalhando com joias. É verdade. Então, Claro. assim, como eu sempre gostei, fui curiosa, comprava, visitava, sempre estava com a minha sócia. Então, hoje, eu me sinto segura em estar trabalhando com joias. Sim. Mas ela é minha grande mentora. Porque eu tenho feito cursos, mas eu confio nela. Quando a gente vai fazer uma compra, a gente vai para uma indústria fabricar novas peças, eu me sinto insegura se ela não estiver comigo. Porque ela é a pessoa que eu tenho segurança. Então, eu tenho aprendido muito com ela. Talvez daqui a um tempo, ela vai se sentir segura para que eu faça sozinha. Sim. Mas, no momento, eu tenho, assim, total discernimento que eu preciso dela, que eu estou aprendendo com ela. E para que eu venda algo realmente verdadeiro, para que eu não engane o meu cliente, que o meu cliente confie em mim, ninguém vai pagar uma peça de 50, 100, 150 mil, se não for uma peça verdadeira, uma peça que vale. Nisso eu tenho total confiança nela, porque ela está há 25 anos nesse ramo. Então, assim, eu tenho aprendido a cada dia e tenho me colocado na condição de aluno dela para que eu aprenda cada vez mais e a gente consiga fazer um belo trabalho. Que legal. Muito bom ouvir isso, né, Sandra? Porque você coloca ali realmente, e você tem a generosidade de falar que ela tem essas características, que ela já está no ramo, que você está aprendendo com ela e que você aprende constantemente, apesar de também já entender do mercado. E essa parte também, quando você fala da transição de carreira, para a pessoa ir para o mercado, que ela já tenha estudado, que ela tenha alguma afinidade, algum conhecimento, né? Agora, com o grande final, agora para o nosso grande final, eu queria além da Sandra, educadora e empreendedora, quem é a Sandra Janguier Diniz? Para que o público veja, se inspire ainda mais. Você sabe que eu sou a mãe da família. Os meus cunhados, eu tenho uma relação muito de amizade com meus cunhados. É como se fossem meus irmãos e eles têm um respeito muito grande a mim. E estão sempre me abraçando, me beijando, sempre grudados em mim. E eles sempre falam, na verdade, você é a grande matriarca da família, não é a minha mãe. Porque assim, sou eu a pessoa que agrego a família. Então, festa, hoje não mais Dia dos Pais, Dia das Mães, que nós estamos aqui, a família sente muito, mas sempre foi na minha casa. Mas a festa de Natal é na minha casa a vida inteira. Sim. Eu não admito, ninguém falte, e as pessoas estão acostumadas. E tudo o que acontece com os sobrinhos é tia Sandra que resolve. Olha. Então, na verdade, eu sou o grande norte da família, tenho plena convicção. Sou o esteio da família em tudo. É verdade. Tanto do meu lado, da família Loretti, como da família Janguier. Eu já me acostumei a isso. É algo super cansativo, mas que as pessoas recorrem a mim. Sim. Então, não adianta. Então, isso eu reconheço e faço por prazer. Fantástico. Nossa, que fantástico, Sandra. Muito bom ouvir isso. É uma energia materna que você tem que inclusive, coincide com essa energia de você ali como educadora. Porque a educadora, ela exerce muito esse papel de cuidado, que é o papel materno que a gente tem, né? E incrível. O nosso bate-papo, a gente quer te agradecer muito, né, Sim, Pamela? foi uma honra. Eu tô aqui, eu vou sair daqui, eu vou abrir um fã-clube já. E a gente vai pedir mais. Quem sabe a gente não traz você e eles
Elisângela juntas. Vai ser maravilhoso. É né? verdade. Porque daí eu acho que a gente poderia pensar em dicas totalmente empreendedorismo, verdade. até para divulgar. Acho que vocês poderiam, talvez, nesse bate-papo, a gente pensar como vocês ensinariam as revendedoras e tal, que é o nosso objetivo aqui, Sim, falar sobre pra as trazer- marcas e novos negócios para as pessoas, Sim, né, principalmente Pamela? as mulheres, como a Sandra, ela já tá sentindo isso, né? Que tem uma procura, eu quero empreender, mas eu não sei como. E é mostrar caminhos para as pessoas que talvez, e querendo ou não, é por meio da educação, né? De uma forma Exatamente. indireta, mas a gente tá mostrando, olha, o conhecimento vai te ajudar. Tem pessoas que podem abrir ali para você o caminho, como sendo revendedora das Da suas Adornos. marcas. Vai ser um prazer. Pode convidar que a gente vem. Sandra, obrigada pela sua Obrigada. generosidade, Obrigada. em dividir a sua história, seu conhecimento com a gente, É né, isso. Pamela? Obrigada a todo mundo que ficou mais uma vez com a gente no 3º episódio. Tenho certeza que esse vocês vão salvar, porque pra gente já tá guardadinho aqui. E olha, a gente quer ver as mensagens de vocês. Todos os dados da Tizara, da Adornos, vai estar aqui no nosso vídeo para vocês conhecerem a marca. Vão lá, vale a pena. Eu tenho peças e são lindíssimas e vocês vão amar. E maridos, já façam seus pedidos para as esposas, por favor. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada.